Oi, gente! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre intervalos de confiança e na aula de hoje vamos determinar os intervalos de confiança para a média, onde o desvio padrão são desconhecidos. Além disso, também vamos estar estudando como determinar o tamanho de uma amostra que seja satisfatória para nossos intervalos de confiança. E lembrando que na aula passada nós vimos o caso 1, quando a gente consegue determinar o intervalo de confiança para a média populacional com o desvio padrão conhecido. E aí, para a aula de hoje, vamos ver como a gente vai determinar esse intervalo de confiança, porém, agora não saberemos o valor do desvio padrão populacional. Se o desvio populacional for desconhecido, podemos substituí-lo pelo desvio padrão da nossa amostra. E já vimos que podemos encontrar o desvio padrão amostral através dessa fórmula aqui. E isso introduz uma certa incerteza, uma vez que nosso desvio padrão, agora nesse caso amostral, varia de amostra para amostra. Por isso, vamos utilizar a distribuição T de student no lugar da distribuição normal, pois a distribuição T tem caudas mais pesadas do que a normal. E aí vai conseguir nos dar uma maior confiabilidade para determinar o intervalo de confiança. E aí uma observação é que a distribuição T, quando o nosso valor da amostra tende ao infinito, ou seja, quando o valor da nossa amostra aumenta, a distribuição T converge para a distribuição normal, certo? Para os parâmetros 0 e 1. Então, aqui nós temos uma distribuição normal, e aí, nesse caso, a nossa distribuição T com graus de liberdade grandão, indo para infinito. Daqui a pouco a gente vai ver o que é grau de liberdade aqui, tá? Para a nossa distribuição T de student. E aí, a distribuição T tem um formato de sino, e é simétrica também, mas as caudas são mais pesadas, estão vendo? Mais longas com relação à nossa normal padrão. E aí aqui nós temos essa luzinha, que é uma distribuição T com grau de liberdade 13, e aqui a distribuição T com grau de liberdade 5, veja como a cauda é mais pesada. E aí, a normal, quando o grau de liberdade tende para infinito, nós temos que ela se converge para a distribuição normal, a distribuição T. E aí, o que é isso de graus de liberdade que a distribuição T de student possui? Então, a distribuição T depende de um parâmetro que a gente chama de parâmetro de graus de liberdade, que significa que é o número de observações que variam livremente uma vez que a média amostral for calculada, tá? Então, nossos graus de liberdade nada mais é que n no tamanho da amostra menos 1. E aí, para vocês terem uma ideia do que significa graus de liberdade, nada mais é que o número de observações que são livres uma vez que a média amostral é calculada. Por exemplo, suponha que a média de 3 números é 8, certo? E aí temos que x1 é igual a 7 e x2 é igual a 8. Então, qual será o valor para x3? Então, se a média desses três valores é 8, então x3 obrigatoriamente tem que ser 9. Isto é, x3 não é livre para variar. Aqui, como nosso exemplo, n é igual a 3, então os graus de liberdade n menos 1 é igual a 3 menos 1 igual a 2. Ou seja, dois valores podem ser qualquer número, como é o caso x1 e x2. Mas o terceiro valor não é livre para variar se a média é dada. Entendeu? Então, por isso essa ideia de graus de liberdade. Então, se o grau de liberdade é 2 para uma amostra de tamanho 3, então, repetindo, é que dois valores, dado uma média, os dois valores eu posso variar, de modo que, determinados esses dois valores, o terceiro valor, obrigatoriamente, tem que ser um valor específico para satisfazer o valor da média. Então, entendido o que é o grau de liberdade numa distribuição T, a tabela de T também é bem tranquilo de se entender. Nesse caso, a nossa tabela da distribuição T de student
ela é distribuída pelos graus de liberdade e pela porcentagem da confiabilidade. Então, seja n igual a 3, o grau de liberdade é igual a 2, eu quero alfa como 0,10. Aqui nós temos 90% de confiança, né? E aí, alfa sobre 2 dá igual a 0,05. A gente consegue determinar quem é o ponto crítico, o valor crítico, nesse caso, T. Tá? T. Qual é o valor de T, dada a confiança? O nível de confiança de 95%, perdão, 90% aqui dá 0,05 e 2 graus de liberdade. Então, você vai na tabela e o valor crítico vai ser 2,920, certo? E aí, mais uma vez, aí na prova, vou precisar levar a distribuição T? Não, certo? Na prova, como a gente quer mais objetividade com relação ao tempo de realização da prova, então esse valor crítico vai ser dado na questão, também para ajudar vocês. Mas, na prática, no dia a dia de vocês, para usar um trabalho ou um projeto, vocês conseguem analisar assim através da tabela da distribuição T de Student, ou também utilizar os programas como Excel, o R. No final dessa aula, eu vou dispor aqui para vocês os comandos de como a gente determinar intervalos de confiança com o auxílio dos softwares, tá? E as células da tabela contêm os valores T e não as probabilidades, como acontece na tabela da distribuição normal. Pronto, aqui eu trouxe para vocês um exemplo da tabela T de Student, com mais detalhes. E aí, nessa primeira coluna aqui, nós temos os graus de liberdade. E aqui, nesse caso biliteral, unilateral, aqui temos as porcentagens para os nossos intervalos de confiança. Então, tipo, se eu quero aqui, se eu tenho uma distribuição T que possui graus de liberdade igual a 13 e eu quero 95% de confiança, então nós temos 2,160, que é o valor do nosso ponto crítico. Então, definição. Como a gente vai calcular nosso intervalo de confiança para a média com o desvio padrão desconhecido? Então, nosso desvio padrão populacional é desconhecido. A população é normalmente distribuída. Se a população não for normal, a gente usa uma amostra grande. Então, a estimativa do intervalo de confiança é dada por essa expressão aqui, bem parecida para o caso do nosso desvio padrão conhecido. A diferença está aqui em relação à nossa distribuição, que aqui, em vez de ser ponto crítico com relação à normal, vai ser agora o nosso T de student, da distribuição T de student. E aqui, nosso valor é esse, que é o desvio padrão amostral, tá? Já que a gente não tem o valor do desvio padrão populacional. E aí, T de alfa 2 n-1 é o valor crítico de uma distribuição T com n-1 graus de liberdade e uma área de alfa sobre 2 em cada cauda do gráfico da distribuição T de Student. Vamos para o exercício para deixar mais claro toda essa definição, toda essa informação teórica que a gente viu até agora. Vamos lá. Uma amostra aleatória de uma população normal com tamanho n igual a 25 tem uma média amostral igual a 50 e desvio padrão amostral de S igual a 8. Construa um intervalo de confiança de 95% para a média populacional. E aí, como solução, como não conhecemos o desvio padrão populacional e é dado o desvio padrão da amostra, devemos usar o seguinte intervalo de confiança dado por essa expressão, tá? Que é com relação da T de Student, e aqui na fórmula temos o desvio padrão amostral. Então, a primeira coisa que precisamos analisar é o número de graus de liberdade. Então, os graus de liberdade, a gente sabe que é calculado pelo tamanho da amostra menos 1. Como o tamanho da amostra é 25, n menos 1 dá 24. 24 é o valor do grau de liberdade. Então, da tabela, a gente vai ver na próxima página, a gente sabe, olhando lá na tabela de distribuição T de Student, e aí esse valor crítico correspondente a 95% e os graus de liberdade 24,
a gente vai obter o valor de 2,0,64. E aí agora vamos calcular o intervalo de confiança. Então, aqui a média amostral corresponde a 50, foi dado na questão. Esse valor crítico identificamos aqui na tabela, que dá 2,064. E aqui é o desvio padrão, que foi dado na questão, igual a 8. Número da amostra, 25, raiz de 25, 5. Então, resolvendo esse valor, 50 mais todo esse erro aqui, a gente chama, lembra que a gente viu que isso aqui é o nosso erro, a nossa margem de erro no intervalo de confiança. Então, 50 mais essa margem de erro, nós temos nosso limite superior do intervalo no valor de 53,302. E aí, 50 menos a margem de erro, nós temos o limite inferior do intervalo dado por 46.698. E aí nós temos aqui como encontramos o ponto crítico T, aqui na tabela da distribuição T de Student, né? Nós temos o grau de liberdade 24 para um nível de confiança aqui 0,025 do alfa, e a gente obtém que é igual a 2,064. E agora vamos estudar como escolher o tamanho da amostra, certo? Qual o tamanho da amostra N necessário para que tenhamos uma margem de erro ou erro amostral com um nível de confiança 1 menos alfa, tá? E aí nós temos aqui a estimativa pontual, dada pela média amostral, e aí o valor calculado tanto para a esquerda como para a direita é a nossa margem de erro ou erro amostral, tá? E a amplitude do nosso intervalo de confiança é 2 com a margem de erro, né? 2 vezes a margem de erro. Porque daqui, como é simétrico, do nossa estimativa pontual para o limite inferior de confiança e nossa estimativa pontual para o limite superior tem o mesmo tamanho. Então, nossa amplitude é 2 vezes a margem de erro. E aí vamos ver como é que a gente escolhe o tamanho da amostra para determinar com o nível de confiança 1 menos alfa. Qual o tamanho da amostra necessário para obter um intervalo de confiança com esses parâmetros com margem de erro é? Então, os níveis de confiança desejada é 1 menos alfa, determina um valor crítico, quer dizer, 1 menos alfa sobre 2. O erro amostrado, nesse caso, é 1 menos alfa sobre 2. A gente está considerando aqui o desvio padrão conhecido e utilizamos a distribuição normal que a gente viu na aula passada. Então, o erro amostral aceitável, a margem de erro é dada pela letrinha E, que eu vou chamar aqui, e o desvio padrão populacional é conhecido, que a gente chama por sigma, tá? Então, lembra que a gente viu que aqui nada mais é que a margem de erro, e no nosso intervalo de confiança, a gente subtrai o valor da média, deixa eu colocar aqui. A gente faz aqui a média amostral menos o erro, é o nosso limite inferior do nosso intervalo, e a nossa média amostral mais esse erro, que é que a gente calcula lá na fórmula que a gente aprendeu, é o nosso limite superior, tá? Então, esse erro é justamente essa parte aqui da fórmula que a gente calcula nosso intervalo de confiança, tá? E aí aqui, sigma é o desvio padrão, o populacional, e o Z1 alfa 1, nosso ponto crítico, nosso valor crítico. E aí, como estamos interessados em determinar, em calcular o tamanho da amostra, que nesse caso corresponde à variável N, a gente vai isolar o N, né? Então, passa para lá o Z1 menos alfa calculado pelo padrão, divide pelo erro, e como aqui está na raiz, eleva os dois lados ao quadrado, a raiz vai sair aqui do N e vai ficar todo o outro lado elevado ao quadrado. Então, essa é a fórmula para a gente calcular o tamanho de amostra necessária para obter um intervalo de confiança com esse parâmetro com margem de erro E. Vamos lá para o exercício. Se o desvio padrão é igual a 45, desvio padrão populacional, que tamanho de amostra é necessário para estimar
a média com um intervalo que tenha 90% de confiança e a margem de erro é igual a 5. Então, aqui a gente já sabe que o E é 5, o sigma é 45, é o desvio padrão, e aqui nosso valor crítico vai ser baseado em 90% de confiança, tá? Então, queremos determinar o valor de N tal que o intervalo de confiança seja Mi 0,9 e tem a margem de erro igual a 5. Com 1 menos alfa é igual a 0,9, então a gente só vai substituir na fórmula, tá certo? E aí, que aqui é justamente o parâmetro que ele pediu para nosso intervalo de confiança. E aí, vamos lá, N vai ser igual à fórmula do slide anterior, tá? Tá aqui. Então, o valor de E é igual a 5, o valor do desvio padrão é igual a 45 ao quadrado, e o nosso valor crítico para 90% de confiança, que é 0,1 dividido por 2, 1 menos esse valor, vai ser Z em questão do 0,95. E aí, olhando na tabela Z, nós temos que isso aqui equivale a 1,645. Então, vou substituir aqui 1,645 eleva ao quadrado, multiplica por 45 ao quadrado e divide por 25. E aí, a gente vai obter esse valor aqui, final, tá? Quando eu substituir esse valor crítico aqui nessa fórmula. E aí, fazendo as contas, a gente obtém... Cadê? Deixa eu pegar a caneta aqui. Fazendo as contas, o valor de N é igual a isso, e a gente faz a estimativa, né, redonda para cima. Então, o tamanho da amostra necessário é de N igual a 220. Então, aqui tem uns comandos interessantes para a gente obter valores críticos no Excel, tá? Para normal padrão, a gente usa esse comando aqui, exemplo, para o intervalo de confiança de 95, vocês colocam esse comando no Excel e vai encontrar, tá? Que é 1 menos alfa sobre 2, que é o valor de 95%. Para o caso do desvio padrão desconhecido, a gente usa tdstudent e o comando no Excel a gente utiliza esse aqui, tá? Como, por exemplo, aqui embaixo. Se for no R, no software R, como obter valores críticos para normal padrão, a gente usa esse comando. Por exemplo, para o intervalo de confiança 95% de confiança, vocês colocam o QNorm e o 0,975 em parênteses. E para tdstudent, o comando é esse aqui, onde aqui você vai determinar o grau de confiança e aqui os graus de liberdade para a questão, certo? E aí existe essa forma e esse comando também. Esse aqui é mais objetivo, né? Mas esses são comandos que ajudam a gente a determinar, descobrir os valores críticos para determinar os nossos intervalos de confiança. Então é isso, pessoal. Aula 11 e aula 12, a gente estudou intervalos de confiança para casos baseado no desvio padrão, conhecido e desconhecido. E aí, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, também tirar dúvida com o monitor. E bons estudos!